Bom dia, alunos. Bom dia. Alunos, nós estamos às vésperas. Na verdade, nós estamos no dia anterior à última das avaliações comuns, aquelas previstas, ordinárias. Nós esperamos que vocês não tenham que fazer mais nenhuma, né, em redação. Mas neste dia, né, é quase que já nos preparando aí para a despedida das aulas regulares. E essa é a última aula antes da última avaliação. Então, eu considero uma aula especial, né? Eu espero que vocês curtam, assim como eu, estar aqui, esse acompanhamento aí de vocês. E vamos vibrar aqui nessa aula especial para os alunos do segundo ano, porque nós vamos fazer amanhã a nossa avaliação número 9. O nosso objeto do conhecimento é o de sempre, né? A macroestrutura do texto dissertativo argumentativo, justamente no gênero arquetípico, né? Dessa modalidade de texto, né? Que é o texto, é a redação escolar, por assim dizer, né? A redação escolar, essa que é cobrada. Hoje no Brasil, a grande referência é a redação do Enem, desde 2009, que ela foi impondo assim aos poucos um padrão, né, um modelo que tem sido cada vez mais espalhado aí para outros tipos de instituições, em provas de outros tipos de instituições, vestibulares avulsos e tal. Então é sobre isso que nós vamos falar e vamos especificamente tratar aí de uma revisão, né? Revisão para a nossa A9, são os últimos lembretes. Vamos vibrar, pessoal. Muito bem, qual será a proposta da redação da A9? Então, vamos ver aquelas orientações gerais. Primeiro, você tem o texto, esse que eu falei, chamei de texto arquetípico, que é o texto dissertativo argumentativo, né? O grande trecho, a grande modalidade de texto cobrada. E o detalhe é a da proposta de intervenção, que foi aquilo que foi introduzido ou que foi difundido a partir do Enem de 2009. Temos o total de linhas, que tem que ser um mínimo de 25 e um máximo de 30 linhas, né? Então, esse é o padrão que o ensino médio em geral usa. Aborde o tema sem se restringir a casos particulares ou específicos, ou a uma determinada pessoa. Claro, todos os temas que nós vemos nesse tipo de situação, eles têm interesse coletivo, interesse para o social. Por isso que jamais você deve se prender a um caso particular. O seu vizinho, alguém da sua família, isso aí é para outro gênero textual, certo? Não é para a nossa redação escolar, não é para a nossa redação de Enem, não é para nosso texto dissertativo argumentativo. Uma outra orientação é que você deve formular sua opinião sobre o assunto e apresentar argumentos que defendam o seu ponto de vista, né? Já estão cansados, né, de saber isso aí. Então, eu não vou mais entrar em detalhes, mas é importante, sempre bom lembrar que é proibido transcrever literalmente trechos dos textos de apoio. Os textos de apoio são esses que vão acompanhar, né, o assunto para ambientar vocês e dar o viés, isso é importante, né? Dar o viés, qual é o viés do assunto colocado. Cada um deles apresenta um aspecto ali, sempre orbitando em torno daquele tema específico que vai ser cobrado a vocês, que diz sobre algum conceito chave do tema de vocês. É o tema que vocês têm que fazer. Então, o que você tem que primeiro fazer? Ler a proposta. Lendo a proposta, você vai ver o quê? Você vai ver os textos motivadores, também chamados de textos de apoio.
e o comando da questão. Leiam sempre o comando da questão. Leiam tudo no detalhe para que não fique nada de fora, certo? Vocês não podem deixar nada de fora do que foi pedido. Às vezes é um detalhe aí que passa batido e é justamente esse detalhe que estava no comando que você não vai seguir. O exemplo clássico é sobre a existência ou não de proposta de intervenção, certo? Então, esse que nós vamos fazer, por exemplo, ele sempre tem, sempre vai ter. Algumas vezes vocês vão se deparar com alguns que não tem proposta de intervenção, não cobram isso do aluno. Mas, moral da história, leiam com atenção os textos motivadores e o comando da questão. Faça exatamente o que foi solicitado quanto à forma, quanto ao conteúdo. A proposta da redação da A9 é centralizada, o que significa? Significa que ela é todo o sistema do Colégio Militar, dos colégios militares do Brasil, do Exército, vão fazer a mesma prova na mesma hora, no mesmo dia. Então, esse tema ele vai nos chegar da DEPA, né, da nossa diretoria, que é o órgão, a organização militar que nos enquadra, que enquadra o CMB e enquadra todos os colégios militares. Bom, uma dica que nós damos aqui dos assuntos da atualidade, nós já usamos bastante vários e vários deles, mas você vai ver que todos eles transitam em torno de condições de vida, qualidade de vida e sempre problemas que atingem coletividade, atingem a sociedade como um todo ou grandes segmentos da sociedade. Então, dentro dessa ideia maior, é que a gente pede que você reflita sobre condições de vida nas grandes cidades brasileiras, né? E as razões para o êxodo, melhor dizendo, êxodo, sabe o que é êxodo? O movimento de odo é caminho em grego, e ex é movimento para fora. Então o êxodo é a migração, saindo de algum lugar, afastando-se de algum lugar. Então dentro desse campo aí, dessas coisas que dizem respeito a coletividades, nós fazemos a nossa aposta agora em passar para vocês alguns textos, né, sobre isso. Um deles, como é a vida nas grandes cidades. Vamos começar aí, eu vou fazer a leitura aí, aqui nesse slide, ele vai seguir em outro slide, e nós vamos ver alguns textos sobre esse tema maior, esse assunto mais amplo. Diz esse texto: o alto custo de vida, a possibilidade de trabalhar remotamente, o sonho de uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz, né, entre aspas, como cantou Elis Regina. Essas são algumas motivações que, isoladas ou somadas, estão conduzindo uma determinada parcela da população a deixar as metrópoles. No presente, há um movimento crescente de pessoas procurando moradia em lugares afastados do perímetro urbano, como o campo e regiões litorâneas, motivadas pelo desejo da experiência de viver em outro contexto sociocultural, pela melhoria da saúde emocional e física e qualidade de vida. É uma citação aqui, está toda entre aspas, né? Observa Fabelis Manfron Preto, professora colaboradora do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, e membro fundadora da Associação de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural, a APAC. Continua o nosso texto, êxodo urbano. O isolamento e a busca por qualidade de vida fizeram com que esse movimento de migração sobressaísse durante a pandemia. Mas para quem? Citando aí, abre aspas, se o êxodo urbano for compreendido como retorno aos municípios menos povoados, então não estamos, de fato, falando de êxodo urbano, mas de um movimento de migração de pessoas cuja estabilidade no emprego e a elevada renda lhes permite
simular nas ilhas urbanas do interior agropecuário a vida urbana metropolitana, aponta Tadeu Alencar Arraes, coordenador do Observatório do Estado Social Brasileiro e professor associado da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Afinal, o que está por trás desse fenômeno? E como essa ação reverbera nos centros urbanos? Sobre o assunto, os professores e especialistas que também participaram do SESC Ideias, Êxodo Urbano em Tempos de Pandemia, tecem suas reflexões. O SESC Ideias aqui, né, ele é uma espécie de seminário que ocorre regularmente, né, o dado de cultura para vocês acompanharem, e ele vai mudando o tema, como tema de redação. Sempre é discutido um tema de interesse, um tema atual, e dessa vez, né, a notícia que está sendo dada aí no site do próprio SESC, né, de São Paulo, vejo aí a referência. Agora a gente pegou ontem, né, há 2 dias, esse SESC Ideias é sobre êxodo urbano em tempos de pandemia. Então, ao longo desse texto vai ser tratado as opiniões de vários participantes, pessoas de alta qualificação. Então, a primeira ambientação para vocês sobre questões coletivas. Aqui nós temos a definição, então, do assunto desse SESC Ideias, né, que foi êxodo urbano. Então, diz assim a Wikipédia. O que é êxodo urbano, né? É o termo pelo qual se designa a migração de grandes cidades por seus habitantes, que, em busca de tranquilidade, segurança, bem-estar, melhores condições econômicas e de acesso a recursos e qualidade de vida, se transferem de regiões consideradas de grande densidade populacional para ou a regiões afastadas dos grandes centros urbanos. É a definição bem técnica, né? Técnica. Aqui nós apresentamos uma lista parcial, obviamente, de razões, né, para essa saída das pessoas das cidades, né? Uma primeira delas, a superpopulação da cidade, explicaria, né, a falta de alimentos e a baixa qualidade de vida. De outra maneira, vida dispendiosa nas grandes cidades, aluguel, escolas, restaurantes. Então, grandes cidades atraem, né, lugar de preço maior. O terceiro fator, altos índices de violência, de poluição atmosférica, poluição da água, poluição visual e poluição auditiva. Trânsito de automóveis estressante e congestionado. Ou seja, razões para as pessoas saírem da cidade. Uma quarta, busca de melhor qualidade de vida, de contato com a natureza e de produção do próprio alimento. Então já existem hoje muitos movimentos chamados naturistas, de vários matizes, como veganos, ambientalistas e assim por diante. A pandemia, algo que recentemente fez as pessoas refletirem, inclusive inflacionou, né, aqui no nosso entorno, alguns terrenos eles vão triplicar ou quadruplicar o seu valor, terrenos afastados, né? Afastados aqui no entorno de Brasília, eles vão praticamente pelo menos triplicar o seu valor, porque houve uma grande procura das pessoas quando ocorreu a pandemia, né? Vamos explicar isso em outro contexto, mas não cabe agora dizer no miúdo, porque mas as pessoas sentiram a necessidade de procurar uma espécie de refúgio mais calmo, porque a aglomeração virou sinônimo de risco, né, de vida.
Risco de vida, de se perder a vida. Por isso que se chama risco de vida. Muita gente, não, tem que ser risco de morte. Só uma digressãozinha aí para você, risco de vida. Né? Então as pessoas procuraram um lugar onde houvesse menos aglomeração. A possibilidade do trabalho remoto também, o home office, ou seja, sair, né, da cidade não significou, e eu vou trabalhar, ter menos emprego, porque o que faz as pessoas, o que forçou a migração aí, historicamente é justamente essa procura de condições econômicas melhores que fazia as pessoas saírem do campo para a cidade. Aqui você está vendo o contrário. Mas por que isso? Porque você não necessariamente perde o emprego. Né? No tempo da pandemia se viu que muita gente descobriu que até aumentava a produtividade trabalhando de casa. As empresas também. Bom, contexto, né? Esse é são outros aspectos em torno desse tema geral. Vamos relembrar a vocês também sobre a construção da argumentação, as questões da seleção, interpretação e organização dos argumentos. Tá? Então você tem que ver se o argumento tem consistência, ou seja, se ele se mantém de pé, né? Se ele tem pertinência, se ele diz respeito ao assunto, se ele tem relevância, se no meio de tantos outros, ele é aquele que tem uma importância maior. Né? E o repertório sociocultural legitimado, ou seja, você vai dizer aquilo que foi legitimado, e eu digo, não precisa ir muito longe, durante o tempo de formação de vocês, aí nas disciplinas das humanas e tudo, vocês tiveram, né, bastantes discussões que vão amparar, né, o repertório de vocês, o que vocês teriam a dizer, a copia rerum, ou seja, aquele cabedal de coisas que vocês têm para expressar. E a conexão no interior dos parágrafos, também é importante, e entre as partes do texto. E usar o repertório diversificado. Né? Não ficar repetindo as mesmas conjunções, os mesmos operadores argumentativos, sempre fazer uma variação para justamente, naturalmente, quando você lê muito e você está escrevendo, você lança a mão de variados. Quando você lê pouco, a tendência, e aí tem que ter muito cuidado, é ficar repetindo, né, esses operadores argumentativos, essas palavras que fazem ligação, os conectivos, esse gênero de palavras. Então tenham cuidado com isso. Algumas dicas sobre a introdução, ou seja, aquele primeiro parágrafo que você vai construir. Construa um período que apresenta explicitamente o tema proposto. Não deixe no ar o tema. Acrescente ao tema uma opinião. Você não pode simplesmente falar do tema sem dizer de que lado você está. Uma opinião sua. Né? Veja algumas sugestões no próximo slide, nós vamos mostrar já. Exponha os argumentos, causas e consequências, assim por diante. Acrescente uma solução para o problema. Aí você poderá fazer ou não isso aí. Né? Não é obrigatório, viu, pessoal? Porque aí você também, muitas vezes lá no final, tem que retomar o que de maneira sucinta, não precisa agora, apresenta, depende do seu projeto de texto. Né? Se você fizer um bom projeto de texto, você pode decidir pela pertinência de colocar já, adiantar já, se for, mas não é nada fechado. E finalmente acrescente um gancho, referência a uma obra artística, a uma citação, a um exemplo bem sucedido, uma ilusão ou uma alusão histórica, entre outros. É um repertório também vasto e usem também a criatividade. Né? Façam as ligações, surpreendam-nos. Surpreendam-nos. Vamos, a partir de agora, mostrar duas sugestões de introdução. Vamos ver aquela introdução, esse primeiro exemplo aí. É aquele que vai colocar o tema, a tese, e aí conclui dentro, digamos assim, uma conclusão parcial, obviamente, né? Do texto como um todo, mas sim da própria introdução. Veja, em vermelho você tem já a apresentação do tema, em azul você tem a tese, já nesse momento é o momento em que você vai colocar o seu ponto de vista, e
E aí que você conclui, né, a sua introdução. Vamos ver aí. A educação no Brasil é normalmente alvo de acalorados debates. Já introduziu o tema, educação. Sabe-se que o tema é educação. Isso porque, de certa forma, todos os setores econômicos e sociais acabam sendo impactados pelo nível de qualidade do sistema educacional no país. E você vai partir para dizer alguma opinião sobre isso. Sua, né, opinião. No entanto, é inegável que a educação sozinha não transforma um país. Esta pessoa com certeza não inventou isso. Ela é do seu cabedal, né, que ela vai colocar. O cabedal até sociocultural, já sabido, já quase um truísmo que ninguém discute. Né? A educação sozinha não transforma um país, mas veja que já é o encaminhamento, o posicionamento que ela toma, de que lado ela fica. Né? Então, voltando, é inegável que a educação sozinha não transforma um país, visto que a pobreza, a corrupção, o descaso e a violência no Brasil são fatores que impactam negativamente a sociedade e nem sempre são consequências diretas das dificuldades da educação. Bem, então você está já dizendo, olha, a educação sozinha não resolve. Vamos lá. E você vai concluir, então. Por isso, torna-se imprescindível que a sociedade brasileira construa um programa político integrado, capaz de tornar a educação a chave para abrir outros direitos humanos, em consonância com o parecer de Catarina Tomaszewski, relatora especial da ONU sobre o direito à educação. Então, é uma introdução aí com adaptações. Então, você tem, aí mesmo na introdução, você já dá um caminho, né? Já foi além até da própria tese. Já vai apresentar, agora você vai aprofundar esses argumentos para reforçar essa tese. Mas aqui nós vamos passar para outro exemplo de introdução. Aqui esse outro caminho tem o tema, aquele ganchozinho, né? E depois é que se vai falar da tese. Então diz ela, em um cenário globalizado, as tecnologias da informação ganham cada vez mais prestígio e sua utilização está presente em vários segmentos sociais. Você já falou do tema aí, são tecnologias da informação. Integrando programas educacionais, como o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, PROINFO, do Ministério da Educação. Aí você vai puxar um dado concreto, que vai ser o ganchozinho. Né? Bom, e seguindo, com o notável advento e modernização dos meios de comunicação, a tendência é uma progressiva inclusão digital. Aí você vai dizer, olha, é por aí, vai haver cada vez mais pessoas inseridas nesse mundo. No digital, tecnologia da informação atingindo mais pessoas. Você vai dizer o que você projetou, é o seu posicionamento. Nesse sentido, essa é uma das metas a serem alcançadas no cenário brasileiro atualmente e possui um papel imprescindível no desenvolvimento da nação. Qual é essa que é uma das metas? A inclusão digital. Certo? Então, a conclusão reforçando a tese. E a conclusão pode apresentar uma solução, antecipar a proposta de intervenção ou os argumentos, tá certo? Agora vamos passar a dicas sobre o desenvolvimento, ou seja, quando você vai detalhar, aprofundar, desenvolver seus argumentos. Inicie o parágrafo com um período que apresenta o argumento, causa ou consequência, geralmente passa muito por aí, né, tudo que você fala. Acrescente uma citação e ou um exemplo com explicações. Certo? Apesar de a citação, ela tem que surgir do seu universo cultural. Ela não pode ser forçada. Né? Você não pode forçar. Se você não souber uma citação, não tiver uma citação que se encaixe bem aí, você pode até citar algo dos textos de apoio, se eles forem pertinentes, né, para aquilo que você quer dizer. Mas não force uma citação se não lhe vier nenhuma, ou se você não quiser aproveitar nenhuma que esteja à mão ali com os textos, não force, né, não faça como aqueles que guardam uma citação que tentam encaixar em tudo. Né? A educação
dignifica o homem. Aí, qualquer que seja o tema, diz isso porque foi supostamente Platão que falou. Né? O outro faça o fechamento do parágrafo, ou seja, coloque uma espécie de uma conclusão do parágrafo, certo? Cada parágrafo tem que ter o seu... Também dentro dele, uma microestrutura, ele muitas vezes mimetiza a própria macroestrutura do texto como um todo. Então, o parágrafo também tem que ter o seu começo, meio e fim. E utilize operadores interparágrafos. Né? Como? Exemplos aí. Em primeiro lugar, aí você pode abrir um parágrafo assim. E depois, em segundo lugar, ou isso pode estar dentro do parágrafo também, mas você pode usar, esse é o tipo que pode ser usado interparágrafo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, primeiramente, ademais, sob esse viés ou além disso. De início, como consequência, assim você tem esses exemplos aí, e aí eles vão se multiplicar. Quanto mais você tiver um nível de leitura maduro, e quando eu digo maduro, vocês podem já ter essa maturidade, mesmo com a idade de vocês. Não fique se subestimando, não. Né? Agora, o segredo é ler. Ler e ver os bons exemplos, prestando atenção, e não só no conteúdo que vocês leem, mas como é armada a sequência de operadores interparágrafo e intraparágrafo. Isso é importante. Bom, um exemplo aí. Vale citar, ademais, a importância da ampliação do uso das tecnologias como aliadas no processo educativo. Veja, ele colocou aí o primeiro parágrafo, né? Funciona como um tópico frasal, ancorou aquilo que ele vai agora esmiuçar dentro do próprio parágrafo. As inovações tecnológicas, como a criação de núcleos integrados de pesquisa, a realização de aulas por videoconferências com outras escolas e a regulamentação do uso inteligente dos dispositivos móveis, permitem, respectivamente, uma busca mais ampla pelo conhecimento, permitem a mesclagem cultural e a interatividade nas aulas. Com isso, os alunos, impulsionados pela curiosidade e pelo desejo participativo característico da classe estudantil, terão mais interesse pelos estudos e, em consequência disso, os índices de evasão escolar serão reduzidos. Veja esses operadores argumentativos aí, né? Como ademais, a comparação aí, né? Inovações, a exemplificação, as inovações tecnológicas, e aí exemplifica. Tá? Aí uma, que é a criação de núcleos, duas, a realização de aulas por videoconferência, e três, né? Aí veja, isso é uma estratégia argumentativa da exemplificação dentro de um parágrafo. Né? E assim por diante. Aí depois a questão de causa e consequência, ele mostra aí. Então, muito bem construído. E esse parágrafo aqui, é melhor dizendo, esse trecho aqui, que vai ser o fechamento também. Ó. Dentro do próprio parágrafo vai ter sua espécie de mini conclusão. Com isso, né, em decorrência disso. É um bom exemplo. Sobre a conclusão, vamos lembrar algumas coisinhas também. Lembrem-se de que, nesta proposta, né, que vocês vão fazer aí na 9, todos os alunos precisam seguir o formato Enem. Então, sabendo disso, inicie o parágrafo com um período que retome o tema e a tese. Isso é o último lá no último parágrafo. Veja, esse retomar não significa... Você não precisa gastar 4 linhas nisso, não, pessoal. Você, às vezes, pode se referir ao contexto geral, bem resumido, bem sucinto aí. Fazer só o gancho do assunto. Fazer digamos assim, o enlace, melhor dizendo, o enlace, né, com o que já foi dito, para dizer, olha, diante de tudo que foi dito, diante desse cenário assustador, diante desse cenário tal, nesse contexto de tal coisa, e rapidinho já se refere, né, a tudo que você falou. Obrigado. Muita gente acha que tem que repetir palavra por palavra de algum pedaço ou de pedaços dos argumentos já colocados anteriormente. Não é assim. Muito bem. A proposta apresente, isso é facultativo, tá? No Enem, né? No Enem.
Se você tivesse numa prova da PrEP, a retomada já seria altissimamente recomendável. Apresente a proposta de intervenção, tá? É obrigatório, e o melhor lugar para ela realmente, né, para aqueles que estão se iniciando aí, a maturidade de vocês não vai tanto além, né? Vocês ainda estão em consolidação de conhecimentos. Então vocês procurem realmente não inventar. Muita gente começa a colocar lá na introdução já a proposta de intervenção e ela é o máximo, você não disse mais nada. Não é aquela que você já anuncia uma solução e aí você vai aprofundar naquilo que você falou, que anunciou, né? É o contrário, tem gente que coloca o máximo de informação sobre o que tem que fazer da proposta lá no início e se esquece de que o lugar natural dela vai ser no final, tá? Bom, e essa proposta de intervenção aí ela tem alguns elementos, ela tem a ação a ser realizada. Quem vai fazer os agentes sociais? Não existe agente que não seja social para isso, nas propostas de intervenção, né? Não basta você dizer, vou pegar aqui, então, para resolver esse problema, bastaria que Elon Musk, aí, que tem muitos bilhões e bilhões de dólares, financiasse tal coisa. Não é assim, tem que ser algo coletivo. Então, normalmente, entidades, né, movimentos da sociedade civil, ONGs, ministérios do governo e tal, né? Nada que seja simplesmente no nível pessoal. Então, os agentes são sociais. Como é aí o meio método, como ela será posta em prática e qual o efeito pretendido, ou seja, a finalidade que você quer com aquilo, né? E o detalhamento. Você apresenta isso e aí você dá aquele algo mais, que é muito seu, né? Muito seu, muito do conteúdo que você tem. Aí vamos para o segmento, né? Torna-se clara, portanto, a necessidade de implantação de medidas capazes de melhorar a valorização dos professores e de ampliar o uso das tecnologias nas escolas. Veja, a finalidade já está sendo dita aí, né? O que é que vai ser alcançado. Porquanto esses projetos são de fundamental importância para aprimorar o sistema educacional supracitado. Em vista disso, o governo federal, agente, juntamente às prefeituras, agente, as ONGs educativas e a mídia, deve fomentar, o governo federal junto com isso, mas é o governo federal, agente principal, deve fomentar a maior valorização dos profissionais da área. É a ação. Por meio método, por meio de aumento de verbas destinadas aos salários dos professores e por meio de programas de incentivo ao referido reconhecimento através de propagandas e palestras nos bairros. Adicionalmente, o Ministério da Educação deve aumentar a disponibilização de recursos tecnológicos nas escolas. Dessa forma, a longo prazo, o sistema educacional melhorará, certo? Também um bom exemplo aí de conclusão em que você tem a proposta de intervenção completa, com todos esses elementos desejáveis, recomendáveis. Para terminar, vamos mostrar um exemplo, né, de texto argumentativo, dissertativo argumentativo, só para refrescar a cabeça, as ideias. Diz o texto: no presente há um movimento crescente de pessoas procurando moradia em lugares afastados do perímetro urbano, como o campo e regiões litorâneas, motivadas pelo desejo da experiência de viver em outro contexto sociocultural, motivadas, né, pela melhoria da saúde emocional e física e qualidade de vida, estimulando a fuga, né, temporária da cidade ou o êxodo urbano. Quando falamos da vida cotidiana, falamos de emoções e elas dão sentido à relação do ser humano com o lugar onde vive. Laços formados no dia a dia a partir das relações sociais, com o ambiente do cotidiano e laços que mudam com a experiência, né? Com as experiências. Em primeiro plano, constrói-se uma representação negativa acerca da cidade, ligada às experiências consideradas ruins por esse grupo de pessoas que deseja sair do ambiente urbano.
Com isso, outros locais, como o campo, regiões litorâneas, cidades pequenas, são revalorizados, tornando-se mais atrativos. Compreender o âmbito da busca da segunda residência ou do êxodo urbano pelos moradores da cidade parte da compreensão de que há outros contextos culturais e ambientais, englobando paisagem e modo de vida, que exercem poder de encantamento sobre os citadinos, né, as pessoas que moram nas cidades. Vale citar, ademais, veja a ligação interparágrafo, né, aquilo que eu falei antes, e agora o ademais, tá, faz a ligação com o parágrafo anterior, além daquilo que foi dito antes. Vale citar, ademais, que o mercado imobiliário influencia esse processo, vendendo o sonho da conquista de outro modo de vida, ligado à tranquilidade do campo, da praia ou da cidade pequena, o que mostra a inserção do domínio do mercado na posse da terra, já que a segunda residência pode ser um investimento fundiário ou fonte de renda para pessoas com maior poder econômico. Ainda se percebe a produção de nichos de mercado e especialização dos lugares que se tornam locais de consumo do ambiente, do modo de vida das pessoas, da paisagem, exaltando características locais, seja a emoção que causa, seja pelo consumo desses elementos culturais. Seja pela emoção que causam, né? Seja pelo consumo desses elementos culturais. Torna-se claro, portanto, né, novamente a ligação interparágrafo, que as tensões legítimas da vida dos citadinos que sonham em fugir da cidade ou mudar-se definitivamente não podem ser entendidas como fundamentalmente psicológicas ou metafísicas, mas devem ser encaradas como parte do processo de construção humana e espacial de um sistema que requer mudanças por ser claramente ultrapassado, desgastante e perpetuador de amplo leque de problemas sociais e culturais. Percebam que essa é uma conclusão, mas não tem proposta de intervenção. Então, cada um imagine, aí está faltando. Né? Está faltando. Você poderia enxugar mais essa parte aí. Né? Torna-se claro, por exemplo, portanto, que esse ímpeto de êxodo, né? Ou esse ímpeto de fuga, e aí já se sabe pelo contexto que é tudo é isso, que é dos que sonham, dos citadinos e tal, tudo já está no contexto. Aí você economizaria espaço e colocaria mais linhas, construindo uma proposta de intervenção, certo? Muito bem, pessoal, ficamos por aqui. Resta-nos então desejar que vocês se concentrem, sigam as orientações, estejam bem calmos, porque vocês têm um cabedal do conhecimento muito grande, vocês aprenderam das diversas disciplinas do seu ano, já durante o ano, e terão certamente o que dizer, qualquer que seja o tema específico, que caia dentro aí dessas questões de qualidade de vida, de como as pessoas podem viver bem e as escolhas que a sociedade tem para fazer, né? Quanto a alcançar a sua felicidade. Ficamos aqui e vamos, no nosso próximo encontro, nós já estaremos falando aí dos resultados, se Deus quiser, muito bons. Deixo o meu abraço, da minha felicidade, e já sentindo assim, já apesar de ainda faltarem algumas semanas, já sentindo as saudades aí. Espero que nós nos encontremos para comemorar os bons resultados. Um abraço.